condropatia, ou o famoso rangido, ou o joelho com sensação de areia dentro, dor por caminhar por longos períodos, subir e descer escadas. Hoje vai ser esse o nosso tema, condropatia. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Corecast, um episódio onde nós vamos discutir dor musculoesquelética. Eu sou o Dr. Marcel Carvalho, fisioterapeuta há mais de 25 anos e hoje eu estou aqui com um cara muito especial, companheiro meu, parceiro já há muitos anos, Dr. Igor Naves, médico ortopedista, cirurgião de joelho, o que mais? Há quanto tempo? Já tem mais de 10 anos. Eu acho que tem muito mais do que isso. E aí, Marcel, já é um projeto antigo nosso, né? De trabalhar fisioterapeuta e ortopedista ali junto, próximos mesmo, um conversando todo dia. E mais um projeto nosso é o Corecast, da gente ter uma conversa sempre entre um fisioterapeuta e um ortopedista sobre o mesmo tema e falando a visão de cada um de nós, né? E como se aplica isso no dia a dia do tratamento dos nossos pacientes, né? Para que duas pessoas pensam muito melhor que uma. É interessante que a gente fala disso já há tantos anos juntos. Vamos fazer um negócio juntos, porque as visões sempre foram semelhantes, um ponto de vista daquilo que o paciente tem para aquilo que o paciente precisa, onde a gente quer chegar com aquele paciente. E a gente via tantas divergências e vê até hoje no mercado, não é? E nós vamos conversar um pouco sobre essas divergências. E a gente sempre teve um pensamento muito próximo daquilo que a gente entende por aquilo que a nossa experiência diz de ideal para o nosso paciente, né? Então, eu fico muito feliz, Igor, da gente estar junto aqui hoje, iniciando mais um projeto de trazer para a população, ajudar a população que está com dor e tudo aí, com aquilo que a gente acredita que seja o melhor, né? E aplicar também, difundir mais, além do que a gente fala no consultório para os pacientes, né? Que o que a gente vai falar aqui é muito disso, do que a gente fala todo dia no consultório, do que a gente vê de resultado, o que a gente vê das pessoas ficando saudáveis, felizes, retomando sua vida, retomando sua funcionalidade. Então, é um senhorzinho que vai conseguir ir na feira, no supermercado a pé, né? É isso mesmo que a gente quer, né? Passar o que a gente expandir o nosso consultório para mais pessoas. Exatamente. E a intenção desse podcast nosso aqui, desde o princípio, quando nós idealizamos isso, é falar para você, é falar para a nossa população, né? As patologias mais comuns, os tratamentos mais ideais para isso, falar sobre a experiência nossa no dia a dia, com milhares e milhares de pacientes que têm passado nossos consultórios, e aquilo que a gente tem visto de bons resultados, né? Então, o que eu falo que é o maior diferencial disso aqui? É exatamente isso aqui, é a visão do fisioterapeuta a respeito de algo, a visão do ortopedista e como que isso é possível casar em benefício do paciente, né? E a gente já poderia acrescentar outros profissionais, sem dúvida, né? Nós temos aqui na nossa clínica educadores físicos, temos uma equipe multidisciplinar, sim, não é isso? Sim. Sempre essa é a nossa Exatamente. ideia, né? E principalmente, como tudo em saúde, derrubar mitos que cada vez a gente vê mais, né? Inclusive na condropatia, um dos principais mitos é que ela é um desgaste na cartilagem. Então, o que eu sempre, já começando a falar a respeito, né, o que eu sempre explico para os pacientes o que seria a condropatia, que não é o desgaste, né? Então, pensa ali numa sola de sapato, né, Marcelo? Eu sempre gosto de falar bastante esse exemplo para o paciente. Uma sola de sapato, quando está desgastada, você vai ver ela afinando até o ponto de dar um buraco mesmo. Então, isso não é condropatia, isso seria a artrose, né? Que seria um quadro muito mais avançado, né? E muito além da condropatia. Então, se não é o desgaste, o que seria então a condropatia? Imagine essa mesma sola de sapato, você pegando ela e passando num prego. Você vai causar um dano pontual nela, mas ela, num todo, vai estar preservada. Então, como eu falei, artrose é desgaste, condropatia é um dano pontual, né? Que pode sim causar alguma dificuldade. Evoluir. Muito raramente, né? Vai depender muito da negligência desse paciente quanto ao tratamento, né? Então, se a pessoa ficar dezenas de anos ali fazendo tudo errado, né? Com hábitos errados de vida, né? Não tratando, ignorando todos os sintomas, aí sim, talvez poderia chegar a esse ponto, mas é um negócio que é muito longe, não é uma coisa perto. Quando você fala em desgaste, fica parecendo como se fosse perto, não é tanto assim, não. Então, uma condropatia não é uma condenação, né? E a gente vê todo dia os pacientes ficando bem e saindo do consultório depois do tratamento e voltando a ter uma vida plenamente normal. Tá, mas isso nós estamos trazendo aqui uma realidade de uma perspectiva de uma pessoa
que detecta um problema antecipado, um problema cedo e cuida para que isso não evolua. Não é isso? Sim, Que é a mas ideia, como toda doença, é como toda importante ser doença. assim. E se não cuida disso? Essa evolução não é uma coisa certeira, né? A gente já viu pacientes com anos e anos de condropatia e esse cara não desenvolveu uma Não artrose. evoluiu para artrose Não necessariamente. necessariamente, não é uma evolução clássica, não é uma coisa certeza, não é isso. Não, não, Tá. não. E me fala uma coisa, Igor, na sua experiência, qual que... Porque a gente recebe nos consultórios nossos aqui, paciente que vem de vários profissionais, isso é normal. O paciente vai num profissional, ele pede um exame, passa um remédio, dá uma prescrição, o paciente não fica muito feliz, ou não segue a conduta do doutor e acha que é o doutor que está errado, isso é comum demais também, não é? Mas acaba caindo no nosso consultório, no dia a dia, pacientes que passam por vários outros profissionais. Eu pergunto para você, Igor, qual que é a sua rotina hoje, quando o paciente está falando da história, da dor que ele está sentindo, a queixa da dor? Eu tenho certeza que na hora você já imagina o que pode ser a partir da história. Qual é a sua conduta até fechar um diagnóstico de condropatia? Então, é importante a gente entender da onde surgiu, né? Se houve um trauma, se houve alguma coisa associada a isso, né? Então, uma artrite reumatoide, né? A própria, mas geralmente, principalmente, o que a gente vê bastante, Marcelo, e que é fundamental, é a questão do sedentarismo. Eu acho que é disparado aquilo que mais provoca, né? Então, eu vejo muita gente falando, alguns profissionais pregando que não, você só pode fazer exercício de maneira muito controlada, se tiver um profissional do lado, não é o que a gente vê na rotina aí, né? Muita gente pratica esporte, vai muito bem, e na verdade eu chego às vezes a falar de que um exercício feito errado é muito melhor que o Do que não sedentarismo, fazer nada. do que o sedentarismo, né? E outro mito é essa questão, né? Então isso acaba criando todo um medo nesse paciente, ele faz com que ele fique cada vez mais quieto, porque pensa, você fala para ele que ele vai se machucar se ele praticar exercício físico, ele já não quer, porque ele tem todo um medo, né? Ele não tem, às vezes, dinheiro também para fazer, né? Ele não tem algum profissional de confiança dele. Então junta tudo para ele não fazer e piorar cada vez a situação dele. E chega um profissional e manda ele ficar de repouso, que é para piorar ainda a conversa, né? Então ele já tem esse instinto de ficar quieto por causa da dor, e chega um profissional e fala, você tem que ficar quieto, você não pode subir escada, você não pode usar rampa, né? Você tem que evitar agachar para pegar alguma coisa no chão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então essa história de não fazer nada, isso não é tratamento, né? Todo o tratamento que a gente pensa aqui no CORE é para devolver esse paciente para a rotina dele e ter liberdade para fazer o que quiser. É lógico, isso tem toda uma preparação, tem todo um tempo, né? Não vai assim, não, então eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer uma maratona amanhã. Não, não é assim. Mas eu quero fazer uma maratona. Beleza, nós vamos preparar isso para você. Vamos te preparar para isso. Dependendo da sua condição, da condição clínica, isso vai ser possível ao longo dos anos, vai gastar anos, às vezes vai gastar meses, né? Então, mas isso é possível sim para todos, isso não é uma condenação, né? Então, mediante diagnosticado uma condropatia, não é uma condenação. Pronto, você não pode fazer nunca mais nada. Isso é interessante, porque isso vai contra uma série de mitos que as pessoas têm e que ao longo do tempo foi colocando na cabeça delas. Isso é das principais coisas que a gente escuta, pelo menos que eu escuto no consultório. Paciente com acondropatia em grau leve, ele é submetido aos profissionais que foram antes a ficar de repouso. E uma coisa que a gente conversa junto sempre, e às vezes eu sempre coloco abaixo das postagens nossas, é repouso não é tratamento. Repouso não é tratamento. E aí a gente ainda tem uma série de outros fatores que a gente poderia falar a respeito aqui, não vai ser nesse episódio, mas no futuro a gente pode falar sobre isso. O que o repouso leva? Que não apenas aquele problema funcional do joelho e mais dor, que é onde nós vamos falar agora, que o repouso vai gerar mais dor, porque a dor não é da condropatia. A condropatia por si só não gera dor, o que gera dor é o impacto sobre essa condropatia. Agora o repouso, ele vai trabalhar exatamente o oposto do que o paciente precisa, não é isso? Antigamente o pessoal pensava que a condropatia era um defeito na cartilagem, era um defeito meio que genético, ou que a pessoa tivesse salvado. Hoje a gente sabe que não, né? E é uma coisa que é provocada. Então, como você mesmo falou, é que essa dor não é daquele arranhado, mas aquele arranhado é um sinal de que tem alguma coisa errada no seu corpo, e às vezes muitas coisas erradas, né? Então, condicionamento físico, sobrepeso, né? Às vezes o fator emocional entra nisso também, né? Acaba causando ou piorando aquela dorzinha que seria pequena por um machucado pequeno. Muita coisa. Isso piora ainda mais, né? O emocional ruim tem essa capacidade.
Tá certo? E aí, a gente, como eu falei, tem vários mitos nisso, né? Então tem essa história de que é um desgaste, tem essa história de que o repouso, a pessoa não pode fazer nada, tem que ficar quieto, né? Outro mito que tem, Marcel, é a história de que esse paciente não pode agachar, fazer agachamento lá na academia. Você pode fazer na academia, mas não pode fazer agachamento. Ou você não pode agachar. E chega ao ponto da gente ter histórias de muita gente, assim, de colegas, fisioterapeutas e médicos, e de falar assim, doutor, teve um paciente meu que ficou horas sem entrar dentro de casa porque a chave caiu no chão e ele podia agachar. Ou pacientes com medo de doer o joelho. Porque não podia, porque o médico falou que não podia agachar. Isso é um absurdo. E assim, que tratamento é esse que você limita completamente a pessoa? Que você não pode fazer nada. Gente, isso não é tratamento. Tratamento é devolver a vida normal à pessoa. Função. Né? Se nós não formos os profissionais, Igor, que está diretamente preocupado com função, a nossa finalidade é o quê? Só tirar dor? Não faz o menor sentido. É um aliviador, né? É aliviador. Não é um tratador. Aliviador fica à base de remédio a vida inteira? Essa é a ideia? Não pode ser. Né? Então, assim, o que a gente, do lado da fisioterapia, quando a gente está diante desse paciente, o que a gente está pensando? Como que eu coloco essa pessoa fazendo tudo o que ela precisa fazer no dia a dia, com qualidade e sem dor? Agora, é claro que não é fácil, né? Talvez até a gente pode abordar um pouco sobre isso. Não é fácil, Igor, a gente convencer o paciente do que tem que ser feito. Não é? Tem muito paciente, igual você falou aqui na parte no início aqui, tem muito paciente que está doido para escutar isso, doutor, que tem que ficar quieto. Ele já é obeso ou obesa, ele já está com sobrepeso violento, ele é sedentário a vida inteira, ele tem uma musculatura fraquíssima, e o que ele quer é um remédio e falar que precisa ficar quieto. Quando vem para nós, a adesão a um plano de tratamento envolve decisão da pessoa de querer ficar boa e de continuar boa por muito tempo. Não é isso? A ideia é essa, de que a gente envolva esse paciente em um plano de tratamento a curto prazo, tirar a dor, claro, a médio prazo, a longo prazo, essa pessoa ser longínqua e com qualidade de vida. Né? E isso nem sempre, no consultório, é fácil de ter essa adesão completa do tratamento. É porque, na verdade, esse paciente vem já de muito tempo e muita gente falando para ele, você não pode fazer isso. E é muito difícil, né? O seu instinto manda você ficar quieto. Vem um profissional e manda você ficar quieto. Vem um tanto de gente, olha, se você forçar, você vai assim, machucar. É isso. É muito complicado para esse paciente que está sofrendo, inseguro, realmente, de fato, simplesmente se abrir para uma nova possibilidade. Mas é interessante, ao mesmo tempo, que esse paciente, quando já vem de muito tempo tentando essas coisas, ao que você fala para ele, você já tentou isso tudo. Que tal a gente tentar uma coisa diferente? Uhum. Então, é uma abordagem que você pode fazer. E uma abordagem que eu sempre falo se esforço machucasse, ninguém estava na academia. Né? Só que lá, você faz o esforço de acordo com a sua resistência, de acordo com a sua habilidade motora. E, progressivamente, você vai aumentando e intensificando até o ponto de chegar a pesos muito pesados. Né? Só que a maioria das pessoas entendem que a academia é um local que você vai chegar lá, o professor vai colocar centenas de quilos lá e pedir para você levantar. E não é isso, vai ser de acordo com a sua resistência. É de acordo com a sua condição física. Isso deve ser feito. E evoluir gradativamente com isso. Bem de acordo com aquilo que seu corpo vai respondendo. Né? E junto disso tudo é a questão do trauma da dor também. É muito complexo para essa pessoa. Chega ao ponto de ter que a gente chama de cinesiofobia, né? A pessoa tem medo de ali, porque os alarmes dele, a dor funciona como se fosse um alarme, está descalibrado. Então, pensa ali num carro que está com o alarme descalibrado. Ele desperta por qualquer coisa, sendo que o ideal seria só quando alguém entrasse nele, né? E a dor, quando está descalibrada, é assim, ao menor sinalzinho de movimento, de qualquer esforço, a dor manifesta e a pessoa acha que está ferindo. Então, entra mais um mito aí de que a dor é sinal de ferimento. E não, a dor não é necessariamente um sinal de ferimento. Você pode muito bem ter a dor sem ter ferimento, é o que nós chamamos de disfunção, e é o que a gente... E aí, qual que é o problema? Essa disfunção não mostra no exame, Marcelo. Não aparece. E aí, só que o que acontece? Os pacientes, infelizmente, estão acostumados a não, o que deu no exame. Essa é outra coisa, Igor. Outra coisa que eu acho tão importante quanto. Essa não aparece no exame. Mas e a quantidade de alterações que aparecem no exame, mas não é a causa original da dor? Pois é, mas qual o carrinho de 10 anos para cima aí que não tem um raladinho? É isso que eu estou dizendo. Não tem um amassadinho. Mas aí, mesmo assim tá a maioria das terapêuticas estão sendo conduzidas baseadas somente no que vê no exame, mas não está sendo testado funcionalmente. Não avalia a função do paciente. Então,
a gente tem que, o que é importante o paciente entender é que para chegar a um diagnóstico, um plano terapêutico, não basta um raio-x. Não basta um raio-x. Nem mesmo a ressonância, Concorda? que é mais moderna. Nem mesmo somente a ressonância. Porque pode ser que ele tenha aquela alteração e na hora que a gente vai testar e fazer tudo que precisa funcionalmente, a gente entende que a dor não é decorrente daquilo apenas. Não é isso? E muitas vezes nem tá ali, né? Ao fazer os testes ali, você entende que muitas vezes a dor não é, por exemplo, a condropatia. Teoricamente doeria ao fazer o atrito da patela. E muitas vezes a dor é na parte em cima da patela, né? E é através desse teste também que você vai ver qual que é o ponto da patela que está dolorido e baseado nisso você vai planejar um tratamento. Mas é importantíssimo. Mas, assim, ao mesmo tempo, é importante você saber ler o exame também. Claro, sem dúvida. Né? Que aí o exame vai dizer que parte, por exemplo, muitas vezes não vem no laudo, é importante a pessoa saber ler o exame, ver as imagens, então muitas vezes não vem o laudo, então muitas vezes você tem que ver se tem um desalinhamento que já se mostra do aparelho extensor, né, da patela, ela não trilha muito bem por uma falta de harmonia com a trócula, que é o osso de baixo, né, ou ela já está meio lateralizada, ela já fica meio de banda ali mesmo, então acaba você tendo um contato menor dela, e aí lembrar lá da 8ª série que a área inversamente proporcional à pressão, né? Então, quanto menor a área apoiada, mais pressão você faz. Né? Seria, levando isso para o pé, seria como se você, ao invés de pisar na planta inteira do pé, você usasse só a ponta do pé. Você consegue fazer isso? Consegue. Né? Mas vai fazer isso o dia inteiro. Aí fica bem mais difícil. Ô Igor, só pegando essa palavra que você falou aí da pressão da patela contra o côndilo femoral, você falou do ponto de pressão. Eu queria perguntar para você, no seu dia a dia, na sua rotina lá, você chega a prescrever joelheira para os pacientes? Como é que é a sua experiência? Eu vejo muito paciente chegando com joelheira. Os pacientes têm a parte psicológica do negócio, de que a joelheira está gerando estabilidade, que está dando mais segurança para ele. E, na verdade, talvez não é nada disso. Talvez é por um outro fator a respeito dessa pressão que você estava falando, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Você tem esse hábito de prescrever isso? Você tenta isso, a joelheira? Então, eu gosto muito do resultado da joelheira, Marcel. Mas eu tenho medo do apego à joelheira. Então, por conta disso, quando é que eu passo joelheira, por exemplo? Então, porque a gente sabe que a joelheira melhora o contato da patela. Então desde que seja a joelheirinha que não tem buraquinho dentro dela. Não tem aquele a joelheirinha mais simples, toda inteira. E aí ela então melhora esse contato que a gente falou da patela, né, que está mal localizada, ela dá uma ajuda nisso. Ela tem o estímulo local da pele também, e ela tem todo o estímulo do instinto da pessoa ficar cuidando ali daquele joelho, né, reparando mais nele, evitar de fazer manobras um pouquinho sem a percepção do que está fazendo. Né? Então, muitas vezes esse paciente chega a manifestar dor, ou às vezes até queda por conta de estar fazendo alguma coisa distraída, o joelho não está bem, de saúde, fisicamente falando também. Então, esse joelho, às vezes, pode até fazer a falha ou a inibição artrogênica que a gente chama, né? O joelho parece que desliga. Então, a joelheira ajuda esse paciente. Mas quando que eu gosto, basicamente? Por conta desse apego, eu não passo com tanta frequência. Mas quando que eu passo, assim, então o paciente está precisando levar a vida dele agora e ele não está conseguindo, e eu preciso ajudar esse paciente já a voltar à vida dele agora. Então, a joelheira é uma ferramenta muito prática que, assim, a pessoa sente segurança já na hora, né? E já consegue fazer, nossa, eu coloquei e já melhorei. Tem pacientes que falam isso. Mas eu sempre deixo, isso não vai resolver seu problema, né? Sempre alertando. Isso é para permitir você levar a sua vida já agora, você continuar a sua vida já agora, né? E muitas vezes o remédio nem sempre também dá um efeito imediato. Isso. Mas com esse intuito sempre de devolver o paciente para a vida normal dele o quanto antes possível, então é hora que a gente entra. A joelheira, os anti-inflamatórios quando esse paciente pode, os analgésicos. Aquele paciente que eu falei que tem, às vezes, um fator emocional envolvido, né? A gente entra com algumas medicações também que vão ajudar nessa parte emocional. Então, ansiedade, depressão, né? Às vezes chega ao ponto de ter que encaminhar para um profissional, um psiquiatra mesmo, que trabalha só com essa parte. Tamanho é a desordem emocional sem dúvida. Desse paciente, que é fundamental. E nós, médicos, também podemos entrar na questão de, muitas vezes, tem a questão de nutricional desse paciente. Então, não adianta você mandar esse paciente fazer exercício, né, que é um dos tratamentos que a gente prega demais por coisa, se ele está desnutrido. Então, não adianta ele estar desnutrido, ele não vai conseguir. Nós estamos precisando de músculo, ele não vai construir buscando músculo, mas ele não tem alimentação, não alimenta, uma sarcopenia violenta, muitas vezes, sem a nutrição, não vai ter o resultado. E chega alguns casos graves, daqueles pacientes que também não melhoram, então, nós já arrumamos a nutrição dele,
Nós arrumamos o fator emocional dele, tá? Nós já entramos com medicação para ajudar na dor dele, o fisioterapeuta está lá trabalhando e o resultado não vem. Então, chega ao ponto, às vezes até, né, e eu converso com pacientes, e por conta de muito mítico, às vezes acontece nem ter que usar anabolizante esse paciente, para estimular essa musculatura a ficar Para ver mais se a forte, musculatura reage mais um pouco. reage mais, né? Sempre é um negócio que a gente tem muita dificuldade, porque quando a gente fala em anabolizantes, as pessoas lembram das campanhas que são feitas, lembrando que o anabolizante é um remédio, né? Tanto é que você compra na farmácia. O problema do anabolizante usado lá na academia é que ele é feito de maneira abusiva, então qualquer remédio que você for usar de maneira abusiva, isso vai te fazer mal. Então, se você tomar um paracetamol de maneira abusiva, você vai fazer mal. O anti-inflamatório de maneira abusiva vai fazer mal. E o problema lá da academia é que esse pessoal usa de maneira abusiva. Então, eles tomam, às vezes, 4 tipos de anabolizantes juntos e mais algumas drogas para poder conter o efeito colateral. Então, esse paciente vai passar mal, não tem jeito. Mas o anabolizante foi feito, né? Então, esse paciente com sarcopenia, muitas vezes ele está com uma fraqueza muscular tão intensa que ele não vai conseguir melhorar essa musculatura, ou então vai demorar demais, e esse paciente vai desistir do tratamento. Então, imagina ali, você pelejando durante 6 meses, 1 ano, e não vendo o resultado. É muito difícil para esse paciente que já vem de todo um trauma, toda uma dificuldade, né, emocional por conta de não conseguir fazer suas funções básicas do dia a dia, um simples sentar na cadeira, um simples pegar uma coisa no chão. É muito difícil para esse paciente mesmo. E aí, esse vem nesse intuito aí, mas assim, é muito raro de usar, porque a maioria dos pacientes reagem sim à questão o exercício é fantástico, né? E aí, você, como fisioterapeuta, sabe muito bem isso. Isso é interessante. A gente está falando aqui de exercício, e a gente entende que o que vai proporcionar bem saúde para esse joelho é o exercício, mas assim, é interessante como que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Eu me lembro de anos e anos atrás, né, lá nos primórdios do início da minha profissão, já se vão 20 e muitos anos, né, nós repudiávamos joelheira. Como que as coisas mudam, né? Lá no começo, a gente não usava joelheira na fisioterapia. A gente não conseguia entender da perspectiva que a gente consegue ver hoje funcional e de estrutura, o que essa joelheira pode promover. A gente estava pensando em outros fatores, tipo a segurança e a dependência que o paciente ficava dessa joelheira, a fraqueza muscular progressiva decorrente disso, porque diminui a mobilidade do joelho. Então, o paciente passa a usar essa joelheira o dia inteiro e, dependendo da joelha, que limita os graus de flexão ou de extensão, enfraquece a musculatura. Então, a gente estava com uma visão sempre nisso, né? Mas a gente não tinha a perspectiva de pensar que existem joelheiras e que essa dor está sendo gerada por uma compressão e que quanto menos ponto de compressão, mais dor. E se eu consigo distribuir os pontos de compressão, eu alivio a dor. Eu alivio a dor, né? E aí a gente passa a ver com uma perspectiva diferente. E na fisioterapia hoje, a gente usa a joelheira no tratamento. E a gente usa a joelheira para fazer exercícios que ele não consegue sem. Não é? Porque na hora que vai agachar, na hora que vai fletir o joelho com carga resistida, vai doer. A gente coloca uma joelheira compressiva, a dor diminui. Então eu consigo evoluir melhor no tratamento. Se não é a joelheira, a gente usa um tape patelar, que eu posiciono a patela do jeito que eu quero que ela movimenta ali, né? Então, assim, isso que você trouxe é muito joia de pensar nesse aspecto, né? E isso vai mudando com o tempo. E também para essa questão do tratamento da dor crônica, que o paciente tem medo mesmo. Tem medo? Ele tem medo do movimento, ele tem medo do movimento, ele tem pavor do movimento. No que você dá uma segurança para esse paciente e mostra para ele, ó, tá vendo? Você é capaz de executar essa tarefa. Não é uma tarefa danosa, não é uma coisa, ai meu Deus, de outro mundo, né? Você consegue fazer. A gente está te ajudando agora, mas isso é possível com o tempo, com a sua musculatura desenvolvida e bem treinada, você consegue fazer essas tarefas básicas e ao ponto até de chegar também a algumas tarefas um pouquinho mais o que vai mais até possibilitando ao longo do tempo ali a adesão a esse plano. Porque, de princípio, a primeira coisa que a pessoa pensa é: não vou dar conta de fazer, vai ser dolorido, vai ser difícil. À medida que ele vai vendo isso, a gente vai graduando isso aí. Tanto que ainda tem a percepção de alguns pacientes, principalmente pacientes mais velhos, de que a fisioterapia é aquele exercício tipo tortura, do que a pessoa chora lá. Já chega perguntando se vai doer. Então não é assim. Existe essa importância, né, de você
passar essa confiança para esse paciente. É lógico que não vai ser zero dor, né? Não vai ser zero desconforto, isso vai ser importante, ele entender que, como qualquer aprendizado, vai ser uma coisa que vai ser desconfortável no início, e aquela sensação de que você, de micro-vitórias que eles chamam, né? De, nossa, consegui fazer aqui um exercíciozinho básico que há muito tempo eu não conseguia. Isso estimula esse paciente, né? E por mais que tenha sido a custo da joelheira, né, que a joelheira permitiu dar uma confiança, um conforto para esse paciente, é importantíssimo demais esse paciente ganhar essa confiança e, a partir disso, ele ver uma luz no fim do túnel e engajar no tratamento, né, e confiar que a gente pode levar ele ao ponto dele ficar sem dor e retomar a vida dele. Então, todas as ferramentas que a gente puder usar é útil, sim, e principalmente aqui atualmente, né, nós paramos de pensar só em mecanismo de tratamento, né? Não, esse mecanismo faz sentido, esse não faz. E muitas vezes aquele mecanismo que parece que fazia efeito, né? Então, lembra da história do vaso medial oblíquo, que você fazia uma E contrair só o vaso medial todo torto, a gente vê que aquilo não deu resultado. Fazia sentido do ponto de vista de mecanismo, mas quando a gente foi testar, não. Então, a joelheira foi mais um desses que alguns defendiam que era um mecanismo ruim, quando a gente testa, quando a gente foi percebe. Pro teste, foi então, aprovado. É importantíssimo sempre, um tratamento tem que ser testado, né? Então, você vai usar metade de pessoas, metade não, e vai acompanhar o quanto que isso fez de melhora na vida do paciente. Então, independente se o mecanismo parece ali, a princípio, que funciona ou não, né? A gente não pode só confiar nisso. Não, eu acho que funciona, eu tenho um raciocínio aqui e tudo. Vamos testar, tem que ser testado. Então, por conta dessa evolução da história do tratamento baseado em evidência, nós chegamos nesse ponto aí, né? De tirar algumas coisas mirabolantes que tinham antigamente, né? Desse conceito de que a paciente tinha que sofrer dor, tinha que ser torturado quase para poder evoluir na fisioterapia, de ao ponto agora de quem chega, não, nós vamos acolher esse paciente, nós vamos... Por isso que aqui no CORE a gente faz questão de ser um fisioterapeuta para cada paciente, para que esse fisioterapeuta sinta ali de perto e perceba o que esse paciente está tendo de insegurança, de medo mesmo, de pavor a disso, e da pessoa ficar, do fisioterapeuta ficar do lado mesmo, muitas vezes pegar na mão, né, e ajudar a fazer aquela tarefa. E quando você faz uma fisioterapia, que é você, um fisioterapeuta e 10 pacientes, não tem condição de fazer não tem a menor de condição. jeito nenhum. Né? Isso é importante. Eu vejo assim que talvez o maior diferencial que a gente tem aqui é isso. Né? Esse pensamento num paciente como um todo, desde a hora que ele chega no CORE, na hora que ele ou passa pelo fisioterapeuta, passa pelo médico, depois eu devolvo para o médico traz para o fisioterapeuta, a gente coloca na fisioterapia, evolui para uma musculação terapêutica, é esse entendimento geral, global. O paciente não é um joelho. Não, e detalhe, a equipe casada, né? Porque eu já tive exemplos de casos de paciente, Marcelo, de que o paciente jogou, doutor, é normal o fisioterapeuta fazer exercício? É sim, né? E de apoiar. E já tive casos diferentes também, de que o paciente foi num fisioterapeuta bom, ele foi tratado da maneira correta, e ao ter uma recidivazinha, alguma coisinha, algum percalço ali, um empecilhozinho, uma coisa que, assim, talvez o fisioterapeuta avaliou que aquele paciente já estava pronto para passar para uma próxima etapa, e ao final ele descobriu que não, e isso é natural acontecer, acontece com uma certa frequência, aí a gente pega e volta. Aí não, esse paciente voltou lá no médico, o médico falou mal, não deveria fazer isso. Fez na hora errada, está fazendo a coisa errada. Fez errado, não, né? Muitas vezes... Você vai ficar de repouso agora. Muitas vezes não era nem para fazer, não, que isso, não era nem para fazer exercício, né? Eu lembro de uma paciente que ficou clara para mim, que ela fez 50 sessões de apenas o choquinho, o TENS. Isso não é fisioterapia. Deixando claro. Isso não é fisioterapia. Isso é bromoterapia, né? Exatamente. Isso o paciente... É porque é muito cômodo, né? Infelizmente, a gente tem profissionais assim, do mesmo jeito que a gente tem o ortopedista, que é o doutor repouso com anti-inflamatório, a gente tem o fisioterapeuta, deita na maca e instala um choquinho. Porque é fácil prescrever um remédio, mandar ficar quieto, não vai doer, né? E do mesmo jeito que é na hora fácil, que ele for andar de novo. Você pode colocar até 20, 50, deitado numa maca, instalando choquinho e vai ficar no zap, né? É isso. E aí é exatamente de onde surgiu isso de estarmos juntos aqui, né? Entendendo a necessidade desse paciente, fazendo uma medicina de qualidade, com preocupação com o doente como um todo, não olhando só para o raio-x, não olhando só para uma ressonância magnética, fazer uma fisioterapia de qualidade, preocupado com o que o paciente tem, mas como que esse tratamento vai evoluir ao longo do tempo.
Não é 10 sessões de fisioterapia. Ninguém vem aqui fazer 10 sessões de fisioterapia. Se algum paciente ligar para nós da clínica e perguntar quanto custa uma fisioterapia, não tem preço de fisioterapia aqui. Aqui a gente vende de tratamento, aqui a gente está cuidando do paciente. A curto prazo, médio prazo, longo prazo, devolver a qualidade de vida para esse paciente. Marcelo, agora falando desse paciente que tem um medo ali, né, seja porque a dor já vem há muito tempo, ele já se manifesta a dor por uma série de movimentos, de tarefas que ele já não consegue fazer, esse paciente já está meio que deprimido, chega a pessoa falar que não tem vontade de viver mesmo por conta disso, né, que perdeu a graça nas coisas. Ou seja, por aquele cara que gosta de fazer esporte, e aí começou limitado. E ter uma dor dessa, e aí vem a cabeça dele, né, as pessoas que vão falar, você pega muito peso lá na academia, você faz muito agachamento lá no CrossFit. Então imagina o quanto que essa pessoa está agoniada, está ansiosa, está triste ali por conta disso tudo, né? E aí vem um profissional, né, e fala para ele que não pode fazer aqui no core, mas aí vem o médico e fala, cara, você consegue, você pode continuar a sua prática esportiva, ou a senhorinha vai voltar aí para a igreja, voltar aí na feira e comprar as verduras dela, né? Tá certo? E aí vem o fisioterapeuta e também, pega na sua mão. Cara, isso é completamente diferente da pessoa que vai lá e faz uma fisioterapia. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, Igor, o que é um hábito nosso aqui? É ver a expectativa do paciente. O que o paciente quer? Do mesmo jeito que a senhorinha quer ir na igreja, não está dando conta, quer fazer a feira, não está dando conta porque o joelho incha, porque o joelho dói, isso gera sofrimento para ela. Da mesma forma, tem um atleta. Tem um atleta que tem um certo nível de performance e naquele nível de performance você está sofrendo porque está doendo. Nós temos que entender exatamente a expectativa de cada paciente. Não é virar para o cara e falar assim, para seu esporte. Você faz crossfit, agora você vai jogar xadrez, se você quiser. Entendeu? A gente não tem esse direito de virar para uma senhorinha e falar para ela assim, olha, a partir de agora a senhora não faz mais nada. Não. Nós somos os profissionais que temos que fazer de tudo para fazer essas pessoas conseguir fazer o que eles querem. E daí vem também a história da receita pronta, né, Marcelo? O que a gente vê bastante é assim, não, vai lá na academia e faz fortalecimento, ou vai lá na fisioterapia e faz fortalecimento. Aí fortalecimento é tudo, fortalecimento é tudo. O que é fortalecimento? O que é fortalecimento? Assim, quando você vai pegar a palavra mesmo... Aí você pega um cara que faz musculação 6 vezes por semana, e aí você manda fazer fortalecimento. Esse cara pega mais de 200 kg de leg press, e aí? Mandar fazer fortalecimento. Aí o que acontece? A palavra fortalecimento vem de ganhar força. Esse cara que pega mais de 200 kg de leg press, ele não tem força? Como assim? Né? Talvez naquela senhorinha seja aquilo que falta para ela, mas a gente tem que ver em cada paciente o que está faltando ao nível de condicionamento físico. Então, nisso tudo, nessa história de condicionamento físico, a força é um deles, muitas vezes é importante. Força é um fator. É um deles, mas você precisa de equilíbrio, ativação muscular, né? Aprender a usar essa musculatura muitas vezes de maneira autônoma. Então, o que às vezes tem paciente que fala, doutor, quando eu estou prestando atenção no movimento, eu faço bem, vou bem. Mas quando eu estou distraído com outra coisa, por exemplo, o CrossFit tem o tal do WOD lá, né? Que é a hora que eles têm que fazer com o maior número de repetições possíveis. Esse cara, ele está distraído, né? Pensando em que ele vai fazer, na velocidade que ele vai fazer. Ele não concentra tanto na técnica. Então, esse condicionamento físico, esse treinamento da musculatura dele tem que estar autônoma para ele poder fazer, né? Ou então, não, é no dia a dia, quando eu vou pegar alguma coisinha de maneira distraída, sim. Então tem que ser nesse nível de melhora da saúde dele, do treinamento, da musculatura dele, do condicionamento físico como um todo. Então tem que ver o que cada paciente precisa. Então, o crossfiteiro vai precisar de uma coisa, o cara do fisiculturista vai precisar de outra, o cara que faz musculação só para manter a saúde ali de outra coisa, a senhorinha que quer só ir para a missa, também ela precisa de uma coisa. Então, não é receita de bolo, né? Não é. E eu acho que isso é exatamente o que mais falta nos profissionais de saúde. É adequar um tratamento ao que o paciente precisa, ao que o paciente quer, não ao que ele vê no exame e fala assim, você vai fazer isso, isso e isso, sua vida agora é isso. Não. Tá, assim, eu acho que isso é crime com as pessoas. Ou que às vezes o profissional de saúde acha que é saúde. Eu costumo falar que muitas vezes profissional de saúde é igual a mãe da gente, né? A sua mãe, ela quer que você vá bem na vida, mas ela não quer que você corra risco. Então ela fala, não, aí se você virar para sua mãe e falar assim, mãe, eu vou abrir uma empresa e eu vou ficar milionário e não sei o que, vou fazer.
Faz um concurso para funcionário público, você vai ganhar bem, todo mês você vai receber, você não vai ser demitido, né? E enquanto o cara, não, ó, se você for um empresário milionário, eu morro de medo de você ser sequestrado, de alguém de vir tomar suas coisas. Então, eu costumo falar que o profissional de saúde, ele é assim, ele até quer que o paciente faça exercício físico, mas exercício físico levinho, que não tem risco. E, Marcel, sabe o que vai acontecer com esse cara que faz exercício leve? Uma coisa, ele vai largar porque ele não vai ver resultado e não tem prazer naquilo. Não tem prazer, não tem resultado. Segunda coisa que Abandona. pode ser acontecer, ele vai pensar que não, eu faço exercício físico, então eu posso fazer qualquer coisa. E ao tentar fazer uma tarefa de maior a exigência física, ele se machuca. Por quê? Aí ele vai, como assim é possível? Eu faço musculação. Mas você faz musculação fofo. Você treina fofo. Se você treina fofo, você tem que levar uma rotina fofa. Então, tem que adequar isso. Será que o paciente vai conseguir adequar isso? Porque, assim, teoricamente, ele está treinando. Se ele está treinando, ele está capaz. Ô, Igor, só para a gente caminhar para o encerramento, concluir a respeito de tratamento, essa semana teve uma perguntinha no Instagram que eu respondi, e a pessoa pergunta o quê? A pessoa pergunta assim, doutor, qual o remédio, qual a infiltração que eu tomo para minhas articulações? Qual a injeção que eu tomo para minhas articulações? Desse jeito. Então, o que fica evidente numa pergunta dessa? A pessoa está em busca de algo que vai ser injetado nela, ela não precisa fazer nada e o problema está resolvido. E aí eu queria só do ponto de vista seu, médico, na sua compreensão, como que funciona as infiltrações, seja com corticoide ou seja com ácido hialurônico, como é que funciona isso para você no tratamento como um todo? Que peso isso tem? Então, assim como os outros remédios que eu citei, né, a infiltração não muda. Ela é para propiciar, para capacitar, pelo menos provisoriamente, o paciente para ele ter uma melhor aderência no exercício. Ok. Então, porque é o seguinte, quando você vai fazer exercício, vamos dizer que você seja uma pessoa, não, eu sou muito forte, eu vou fazer exercício na marra mesmo com dor. Cara, o seu corpo vai te bloquear. Não tem jeito. Ele não vai te permitir evoluir. E você vai chegar a um ponto que você vai se cansar de tanto torturar, por mais que você seja uma pessoa forte. Então, a medicação serve para isso. Ele vai aliviar sua dor momentaneamente, vai fazer com que se você consiga fazer exercício, o seu corpo vai entender que, ó, tá vendo? O exercício não é danoso, essa tarefa não é prejudicial para você. O exercício vai entender, o corpo vai entender que esse exercício não é assim, essa relação com o exercício não é dessa maneira, né? E aí, a partir disso, essa pessoa vai começar a melhorar, né? Então, o corticoide ele ajuda na questão da inflamação, né, da cartilagem, caso tenha, caso não tenha, não tem necessidade, né? E o ácido hialurônico, ele funciona de melhorar a questão da lubrificação do joelho. Então, imagina ali uma cartilagem que não está lá essas coisas, ela ficar roçando de maneira muito intensa, né? E muitas vezes esse paciente tem o derrame articular, a famosa água no joelho. Qual que é o problema de ter água no joelho? Porque o joelho é uma engrenagem e a água é um mau lubrificante, né? Você poder ter a ideia de como é a lubrificação, experimenta pisar numa poça d'água, experimenta pisar numa poça de óleo. Qual que vai escorregar? Né? Tenho certeza que o óleo vai escorregar facilmente. Então, o ácido hialurônico, ele funciona como se fosse um óleo de alta densidade que vai permitir essa cartilagem deslizar sobre a outra de melhor maneira. E ele também hidrata essa cartilagem, funciona como se fosse uma vitamina, mas ele não funciona sozinho. Então, se ele não fizer exercício, você não vai ativar o mecanismo hidráulico que tem dessa cartilagem. A absorção da cartilagem, do ácido hialurônico pela cartilagem. Como que... E isso eu cansei de ver isso aqui no meu consultório. Quantas vezes eu já compartilhei com você de coisas que eu escuto aqui que eu fico doido, eu fico contrariado, porque foi no doutor, ácido hialurônico, repouso 30 dias. Se esse doutor faz o ácido hialurônico e não tem impacto, não tem movimento, não tem peso em cima, a cartilagem não absorve o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico vai circular ali com o silício sinovial e ser reabsorvido. Precisa de carga, pressão negativa ali, é o efeito hidráulico que você falou aqui agora, para absorver isso. Aí o cara põe de repouso, jogou dinheiro fora. Toda vez que o paciente pisa ou faz um movimento, ele vai amassar aquela cartilagem. Pressionar contra. Vai pressionar essa cartilagem vai expulsar aquele parte do líquido que ela tem. Ao levantar o pé ou ao tirar a pressão, ela tem como se fosse uma mola que vai sugar aquele líquido que está ali disponível, é onde vem o ácido hialurônico que vai ajudar essa cartilagem. Que só faz sentido fazer hoje no meu consultório.
Eu atendi uma paciente, a última paciente, inclusive, com artrose de joelho, não é condropatia nosso assunto, mas algo mais grave, uma artrose importante, e ela já veio pensando com ácido hialurônico. Eu quero fazer ácido hialurônico. O senhor faz? Eu falei, faço. Desde que isso faça parte de um plano terapêutico. Ácido hialurônico por si só e mandar ir para casa, de cara, está descartado. Isso aqui, para nós, aqui não tem possibilidade. Agora, a senhora está disposta a envolver num plano de tratamento de longo prazo para ter qualidade de vida, para melhorar a dor efetivamente? Estou. Aí eu entendo que o ácido hialurônico seja indicado. E a gente falou bastante de exercício aqui, né, o Marcel? Mas e aí, é qualquer exercício que será que melhora? Pois é. Imagine assim, ó, uma senhorinha dessa que veio aqui hoje, 71 anos. Não tem histórico de fazer exercício, sedentária, certo? Eu vou fazer um grau de exercício com ela. Comece com toda a fase de adaptação neuromuscular e nós vamos progredindo para ela. E se eu pego o cara do CrossFit, que você pega muito paciente CrossFit que faz musculação, CrossFit toda semana. Você sabe o que a gente vê direto? Esse cara já está condicionado no nível, aí ele vem para fisioterapia para fazer exercício no nível muito abaixo do que está condicionado. Essa fisioterapia vai servir para quê? Para nada. Para nada. Eu tô agregando o que nesse cara? Se eu não entender o que ele faz na atividade dele que gera dor, e eu potencializar ele, eu tenho que fazer além do que ele faz, eu tenho que complementar, levar. né? Opa! Marcel, outra coisa que eu vejo muito no consultório é o fisioterapeuta repetir o mesmo exercício que esse cara faz lá na academia. Se esse exercício lá, o exercício por si só, ele faz bem. Mas se ele não está sendo suficiente, não é repetindo o mesmo exercício que ele faz na academia. Se está fazendo a mesma coisa, que ele faça lá. Então, ele não vai adiantar. Não é? Então, como eu falei, o fisioterapeuta tem que complementar, fazer aquilo que aquele paciente está precisando. É o quê? É fraqueza de quadríceps? É fraqueza de glúteo? É coordenação motora? É estabilidade? É ativação muscular? É automatização do movimento, né? Automatização do movimento. Essa é uma palavra, hein? Ele tem que saber fazer o movimento correto sem pensar naquele movimento. É que se a gente for falar disso aqui agora, a gente tem assunto para falar 1 hora de automatização de movimento. Uma coisa é um movimento contraído voluntariamente, pensado em contrair. Outra coisa é inconscientemente, de forma automática, todas as fibras contraírem agonista com antagonista para gerar estabilidade. Aí é outra história. Então, aí mas a gente parte com outro nível de... Eu falei todos esses pontos porque é muito comum no Instagram a pessoa vir me perguntar qual exercício eu devo fazer. Exatamente. Qual exercício você precisa. Porque, como eu falei, nessa infinidade toda, você pode precisar de todos, né? Mas não, às vezes não. A demanda da vozinha lá é baixa. Eu não preciso fazer tanto de exercício desse para ela. Ela só quer ir para a igreja, só quer ir para a feira. Já o crossfiteiro, o cara da academia, ele vai precisar de muito mais coisa. Né? Então, isso tem que ser feito, estudado, né? Então, o que eu vejo bastante é nessa história da receita de bolo lá. Todo mundo faz a mesma coisa. Então, eu sempre avalio esse paciente no meu consultório e sempre oriento. O bom fisioterapeuta, ele vai avaliar você no consultório dele. Ele pode até tomar aproveitar a minha avaliação, que eu sempre mando uma cartinha, mas o ideal, eu sempre converso assim, quando o paciente pergunta, né, se, não, ele tem que seguir a sua ordem. Não, primeiro, o fisioterapeuta não recebe ordem do fisioterapeuta, começa do médico, do ortopedista. Começa por aí. Segundo, imaginemos que a gente está indo por um caminho, eu e você, e aí tem um buraco logo à frente. Aí eu calculo quanto de espaço eu vou precisar tomar, a velocidade para saltar aquele buraco, e falo, Marcel, eu preciso só de 2 passos. Será que esses 2 passos será suficiente para você? Não, às vezes é menos. Você com 1 passo você consegue saltar aquele buraco. Às vezes não, é mais, com 3. Então o fisioterapeuta precisa avaliar também. E às vezes ele, cara, eu não vi isso no paciente que o doutor viu. Será que eu vou aproveitar o que ele viu também? Né? Ou às vezes o fisioterapeuta não tem, acho pouco provável, né? Mas geralmente o fisioterapeuta tem mais estruturas para fazer essa avaliação dinâmica do que o médico lá no consultório. No consultório eu sempre tenho uma escadinha para testar ali, mandar esse paciente subir e descer, né? Tem um espaço para mandar ele andar, para mandar ele agachar, né? Para poder avaliar na maca, coloco na maca, mexo, para lá e para cá, faço os testes. Então, o fisioterapeuta tem todas essas ferramentas, né, para ele fazer, e ele tem que ser feito, porque como é que você vai passar um tratamento sem avaliar o paciente? E, na verdade, quando a gente está falando de exercício, que a pessoa fala assim, que tipo de exercício que eu faço? Quando é bem avaliado, Igor, e quando a gente está diante de pessoas ativas, esquece a senhorinha nesse momento, tal, mas pessoas que estão
são ativas, musculação, crossfit, tenista, qualquer coisa. Os exercícios que essas pessoas precisam são complexos. Geralmente não são exercícios convencionais uniplanares. O que são uniplanares? Somente aquele exercício num plano e num eixo. São exercícios realizados em diagonais. Por quê? Porque esse cara que está numa quadra de areia, por exemplo, ele não faz esse movimento que a gente está lá na academia fazendo reto. E muitas vezes o E paciente... se eu não treinar ele vai machucar lá. Muitas vezes o paciente tem que levar a raquete dele, seja de beach tênis, seja de tênis, funcionalmente, lá na fisioterapia para poder, tá vendo? É esse movimento aqui que eu sinto dor. Ah, beleza. A partir disso, o fisioterapeuta vai trabalhar aquele exercício para aquele movimento. Né? Então, a avaliação é fundamental. E para o ortopedista também. Então, assim, resumindo o tratamento, o médico tem que ajudar, né, principalmente eu acho que nessa parte de estimular o paciente, de fazer ele entender que ele é capaz, de que não é o fim do mundo, não é porque apareceu no exame lá um arranhado na cartilagem dele que ele está condenado a ficar sem agachar, sem subir escada, sem fazer caminhada, sem fazer esporte. Não falar para o paciente que precisa de repouso. Não mesmo, de jeito nenhum. Nem parar a vida dele. Amor. Nem parar de usar a escada, parar de usar de fazer caminhada, parar de fazer agachamento, parar de usar a rampa. É ridículo, né? Eu lembro que eu estava na residência ainda, na minha formação de ortopedista. Eu fui num ortopedista e ele me falou que eu não poderia usar escada e rampa. Eu falei, mas aqui no hospital é só o que tem. Não tem elevador? Como é que eu vou fazer? Vou parar de trabalhar? Não tem como, é incompatível com a maioria das pessoas você falar para ela que ela não pode usar escada e não pode usar rampa, que não tem como. A nossa vida é repleta disso, não tem como você falar para a pessoa abrir mão da vida dela para ela fazer um tratamento, ou para ela se livrar da dor, ela precisa abrir mão da vida dela, e esse tipo de tratamento não existe. Então, se algum profissional falar para você que você tem que abrir mão da sua vida, troque de profissional. Troque de profissional. Eu acho que resumiu tudo aí agora. Então, eu acho que o tratamento é isso. A boa orientação, você saber o que está fazendo, medicação quando for preciso, infiltração quando for preciso e, principalmente, o exercício específico para você. Específico, exercício funcional, baseado na sua expectativa, no que o paciente quer. Precisa. Não no que eu quero que ele faça, mas no que o paciente quer. Exatamente. É isso? Uhum. Encerramos? Mais alguma coisa? Eu acho que é só, né? Isso aí acho que... Resumimos um pouco? Resumimos em 40 minutos? E expomos como é que a gente trabalha aqui, né? E o que a gente sempre sonhou em colocar, né, junto. Né, e por isso que eu acho que a gente está tendo tantos bons resultados que a gente está tendo. E tantos pacientes satisfeitos, né, felizes por estar voltando à sua rotina, ativos, coisas que nunca foram, e agora se tornaram ativos. Isso eu acho que é o melhor pagamento que nós temos. Né? E mostrar para colegas profissionais que fisioterapeutas e ortopedistas não são inimigos. Não são. Na verdade, são deveriam juntos, ser, né? Parceiros. É uma equipe, né? É igual é a mesma coisa que o zagueiro ficar se comparando ao atacante ou ao meio de campo. Cada um tem sua função, né? E especificamente, muitas vezes o zagueiro pode fazer gol, o atacante pode defender e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? E às vezes acontece isso mesmo, né? E principalmente para o paciente entender, né? Que ele pode muito bem, principalmente, ou o fisioterapeuta não é funcionário do ortopedista, que muitos às vezes pensam isso, o que você vai mandar ele fazer? O fisioterapeuta não recebe ordem do ortopedista, né? E o ortopedista nem deve ordenar que o fisioterapeuta faça qualquer coisa, que eu te garanto que o ortopedista não sabe fisioterapia como o fisioterapeuta sabe. Mas a maioria acha que sabe. O duro é isso. O duro é isso. Infelizmente as pessoas hoje têm essa mania de opinar sobre tudo, mesmo sem saber. Não é só nessa relação, não. Isso é na vida. Isso é em todos os âmbitos profissionais, é uma coisa comum. E a gente vai trabalhando e vai, né? Muito bom. É por isso aí. Primeiro podcast. Nosso primeiro podcast, Igor. Bom demais estar junto com você. Muitos anos junto aí ainda, cuidando das pessoas. E informando agora, né? Informando, que é o melhor de tudo. Né? Agora a gente não vai só tratar, não. Agora a gente vai informar as pessoas. Bom demais. Trazer informação. Bom demais, meu irmão. Obrigado por estar junto aqui. Obrigado por participar disso aqui. E aguardem, na próxima semana tem mais um podcast. Grande abraço para vocês.